quarta-feira maravilhosa. Hoje nós vamos receber o médico Dr. Sérgio Balmel. Sérgio Balmel é lá do Espírito Santo e ele vai nos falar sobre hipnose. O que é isso? Médico, neurologista, psicólogo, autor de vários artigos científicos na área da hipnose e da terapia regressiva, em nível nacional e internacional. Olha só o que temos para hoje. Vem para cá, ó, no Simplesmente Marta, para você. Pessoal, estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, um amigo querido de muito tempo, e ele vai nos falar sobre hipnose. O que é isso? Eu quero que ele se apresente para você, Dr. Sérgio Balmel. É uma pessoa linda, um profissional fantástico, que vai contar para você coisas importantíssimas. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui. E eu quero já que você comece a contar quem é você. Obrigado, Marca. É uma alegria estar aqui com você. Sempre uma alegria estar com você. É sempre gostoso que a gente pode, quem sabe, mais alguns meses a gente pode estar junto fisicamente, né? É verdade. Mas, enfim. Quem sou eu? Eu sou eu, esse cara aqui. Esse grande cara, ou um cara grande, pelo menos. É verdade. Eu nasci em São Paulo, muito tempo atrás, mais de 25 anos, e quase isso, vim aqui para quase isso, de 20 anos, ou seja, bem mais. Já tá denunciando. Fez tanto maravilha para poder esconder. Não escondo, não, tenho os cabelinhos brancos. Há 20 e poucos anos eu saí de São Paulo, vim aqui para o Espírito Santo. Agora moro então, há 20 e poucos anos em Vila Velha do Espírito Santo, que a Marta conheceu quando veio aqui no nosso congresso, o 6º Congresso Nacional de Terapia Regressiva, que foi um congresso muito gostoso mesmo. Depois ela deu troco, fez um congresso mais gostoso ainda em São Paulo. Espero que o próximo vai ser mais gostoso ainda, como sempre é. E assim, bom, minha trajetória profissional, eu sou médico, eu fiz medicina em São Paulo, me especializei em neurologia clínica. Depois, além da neurologia clínica, comecei a trabalhar em que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Consultório demora para dar dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar em unidade de terapia intensiva, né? Então, na época não era uma especialidade. Mais tarde eu obtive o título de especialista também em terapia intensiva. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que as pessoas procuram um neurologista com problemas psicológicos, né? E as pessoas vinham... assim, interessante, no começo as pessoas vinham com, eu tô com dor de cabeça, eu tenho desmaio, eu tenho dor nas costas e tal. E a gente fazia investigação e via que não tinha nenhum problema no corpo, que o problema era na mente, era o problema psicológico. Mas de uns 25, 30 anos para cá, as pessoas começaram a chegar no consultório. Eu vim aqui porque eu sou nervoso. Não, mas eu sou neurologista, não sou, porque não foi um psicólogo. Não, mas eu não sou louco, eu sou nervoso. Sou só nervoso. Mas nervoso tal, eu sou, mas o senhor não é médico de nervo? O meu problema é de nervo. Né? Pior de tudo é quando eles falam assim, eu vim aqui porque eu tenho sistema nervoso. Imagina se não tivesse. Imagina, né? Como eu ia conseguir chegar lá, né? Tudo bem. Com certeza. Aí eu comecei a estudar a parte que eu já gostava também. Comecei a estudar a parte psicológica. Né? E fiz alguns cursos, fiz curso de psicanálise, fiz curso de... Justamente, aí foi que eu conheci a hipnose, fiz um curso completo de formação em hipnose ericksoniana, fiz um curso de terapia regressiva lá nos Estados Unidos com o Dr. Brian Weiss. E aí, depois, eu cansei de pagar para estudar. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou mais pagar para estudar. Aí eu fui
E entrei de novo na faculdade, agora já aqui no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, para fazer psicologia. Eu fiz a faculdade, fiz mestrado em psicologia, né? O meu mestrado, antes disso eu tinha feito já também a pós-graduação em sexualidade, em sexologia clínica, na verdade, e aí eu fui fazer o mestrado nessa área da sexualidade. E é bastante interessante isso, porque a minha dissertação fala a respeito de masturbação feminina. E aí um dos meus professores falou, agora você é o maior ciriricólogo do Brasil. Meu Deus, olha isso. Eu sou ciriricólogo. Por sinal, eu sou o único, né? Mas tudo bem. E aí, continuo estudando, né? Aí fiz um curso de formação em psicologia analítica, que eu terminei faz uns 2, 3 anos. E a gente está sempre estudando. Agora, se Deus quiser, eu vou começar o doutorado também. Que maravilha! É bom, assim. Não é? Porque quanto mais você estuda, mais as pessoas se beneficiam desses estudos, não é? É verdade, é verdade. É verdade. Eu acho que isso é muito importante. Extremamente importante. E assim, eu sei que você tem artigos científicos escritos, né? Sobre hipnose, terapia regressiva, nível nacional e internacional. Eu tenho artigos científicos, eu tenho capítulo de livro, eu tenho capítulo de livro sobre hipnose no tratamento da depressão. Olha que maravilha. Que era para ser um livro excelente, que foi organizado pelo falecido Dr. Marlos Vinícius, lá de Curitiba, que é um grande nome da hipnose clínica no Brasil, mas que, infelizmente, acabou saindo de... Eles editaram, né, lançaram, mas teve acho, só uma edição e hoje não encontra para comprar de jeito nenhum. E se alguém quiser o meu, eu não vendo, não dou, não empresto. De jeito nenhum. Eu imagino que sim. E aí escrevi também, como a Marta, eu faço parte da Earth, que é a Associação Global de Terapia Regressiva, e dentro da Earth a gente tem um grupo de médicos, né, que foi reunido para tentar fazer pesquisa e dentro médicos que trabalham com terapia regressiva. E a gente fez um livro que foi editado inicialmente em inglês e depois a gente traduziu e foi editado também em português de Portugal, no qual eu tenho 2 capítulos também escritos. Então, não para não de estudar, de escrever, de dar aula. Assim mas é tão importante, né? Porque compartilhar o conhecimento é uma coisa maravilhosa, né? Estudar só para você não tem nenhum propósito, na verdade, né? A gente estuda, em primeiro lugar, para beneficiar mais os nossos clientes, né? Que tem aquelas pessoas que vão lá e fazem um curso de uma coisa. E essas pessoas podem, de repente, fazer muito bem essa coisa e beneficiar bastante as pessoas. Mas quanto mais coisas elas sabem, maior a chance de delas ajudarem as outras pessoas. E de se ajudarem também, né, Sérgio? E se ajudar também. Isso é o mínimo, né? A pessoa fala que é uma grande terapeuta e chega lá e não consegue resolver os seus próprios problemas. Epa, é verdade. Né? Mas a gente, por conta disso, né, dessa questão de achar que, de acreditar, né, que as diversas formas de terapia, todas elas têm alguma coisa para contribuir, a gente criou, eu e minha esposa, a gente criou uma sociedade informal, na verdade, né? A gente se reúne, inicialmente a gente se reunia presencialmente, depois da pandemia só virtualmente, mas para discutir as várias formas de terapia. Né? A gente chamou esse grupo de Sociedade Capixaba, que é do Espírito Santo, é Capixaba, de estudos psicoterápicos. A gente estuda as várias formas de psicoterapia, de psicanálise até terapia transpessoal, passando por todas as diferentes formas aí de rico é isso, né? Essa troca, né? Porque se estudar junto com alguém é uma troca gigantesca. Exatamente. É maravilhosa.
Tem gente com mais experiência, tem gente que ainda é aluno, que participa. É uma coisa Muito bem legal. bom. E é uma coisa que a gente não faz, a gente não cobra. É um estudo. Eu estou estudando tanto quanto a pessoa que é aluno de psicologia ou de psicanálise ou de qualquer outra coisa também está estudando. Então, ninguém paga nada. O que precisa é comparecer É que e trocar, né? E compartilhar o conhecimento, porque assim, cada um sabe de uma forma, né? Às vezes o mesmo tema, cada um entende de uma forma. Então essa troca fica muito rica, né? Exatamente. Muito bom, doutor Sérgio. Eu já tenho aqui uma porção de perguntas. Eita, então vamos lá. Posso começar pela primeira? Pode. Vamos lá, então. Olha, o que é a hipnose e quem a descobriu? Bom, vamos lá. O que é hipnose? Hipnose. Bom, você sabe que não existe pergunta fácil, né? Não tem, né? Não tem. Hipnose é uma coisa que até hoje existem grupos que divergem e não se entendem em definir o que é hipnose. Porque, por exemplo, a Associação Americana de Psicologia define a hipnose como uma série de procedimentos, como uma técnica. Mas a linha que eu sigo, que é a linha ericksoniana, a gente pensa em hipnose não como uma técnica, mas como o que acontece que a gente chama com a pessoa que a gente chama de hipnose. Né? E aí você me perguntou quem descobriu, né? Que também é outra coisa. Então vamos falar um pouquinho primeiro dessa história, né? Se a gente for realmente no fundo das coisas, a hipnose existe desde que os seres humanos começaram a se reunir em pequenos grupos e fazer rituais. Porque esses rituais, por exemplo, os rituais tribais, que as pessoas dançam ao som de tambores e tal, induz o que a gente chama hoje de estado de hipnose ou de estado especial da consciência. Né? Então, desde muito tempo, né? As coisas escritas vão lá da época da Babilônia, do Egito Antigo, mas antes disso já tinha, que a gente sabia, porque as coisas tribais também tinham. Mas, assim, com uma tentativa de estudar isso, quem começou a estudar isso foi um cara chamado Mesmer, isso lá no século XVIII ainda. O Mesmer... Não é coisa moderna, né? Não começou agora. Não, é isso que é importante as pessoas saberem. O Mesmer era um cara que era da Áustria, um médico austríaco, e ele, na época, estava muito... Eles tinham acabado de descobrir várias coisas, a física tinha descoberto várias coisas sobre a eletricidade e o magnetismo, principalmente o magnetismo, né? Que as duas coisas são a mesma, são juntas, né? A gente sabe hoje na física que eletricidade e magnetismo são dois aspectos da mesma coisa. E então estava se investigando tudo quanto é coisa magnética, porque a energia magnética é uma coisa que a gente não vê, mas a gente percebe o efeito. Né? Você bota um ímã, que você olha para ele não está fazendo nada. Aí quando você põe um negócio, né, que tem metal, você percebe que tem uma atração. Ou você põe um outro ímã, você percebe que pode ter uma repulsão. Então é uma coisa que você não vê e de repente tem um efeito, né? Então estava se pesquisando tudo a respeito disso. E ele percebeu que ele foi testar isso com as pessoas que procuravam ele com doenças, e ele começou a botar, as pessoas botaram a mão em ímãs, coisas imantadas, e ele percebeu que algumas pessoas, quando chegavam lá, tinham lá umas manifestações estranhas, entravam numa convulsão esquisita, o que a gente chama hoje de transe, e ficavam curados do problema. Inicialmente ele achou que era o ímã que fazia isso. Depois ele percebeu que só ele colocando as mãos, a pessoa tinha a mesma coisa. Então ele falou, não, mas então é porque existe um magnetismo da própria pessoa. E ele fez muito sucesso entre as pessoas, porque as pessoas procuravam e ficavam curadas. Só que os cientistas da época achavam estranho isso, que não batia com o que eles conheciam. Então começaram a perseguir ele. Ele foi perseguido em vários lugares, teve que se mudar de vários lugares. E a gente hoje considera o Mesmer como um avô da hipnose. Um dos caras que foi
tentar desmascarar o Mesmer era um inglês chamado James Braid. Quando James Braid foi lá ver o que o Mesmer fazia, em vez de desmascarar, ele viu que realmente aquilo acontecia, que funcionava, ele começou a estudar isso. E ele viu que não era uma coisa do magnetismo, mas que existia um fenômeno. E aí ele chamou isso. Então, o pai da hipnose, ou quem inventou, entre aspas, o termo hipnose, foi o James Braid, já no século XIX, no começo do século XIX. Né? Depois, por que ele chamou de hipnose? Porque ele achava que as pessoas eram um tipo de um sono diferente. Parecia um sono. Então, a pessoa estava dormindo, né? Então, é que até hoje o pessoal fala um transe sonambúlico, né? Que é que nem o sonambulismo, a pessoa que anda. Mas depois o próprio Braid descobriu que não tem nada a ver com sono. Ele queria mudar o nome, mas aí já tinha grudado. Já tinha pego o nome e ficou Já esse não nome. dava mais. Ele queria chamar de monoideísmo. Mas monoideísmo também é uma palavra muito comprida, não ia pegar mesmo. Ficou com hipnose. E outras pessoas vieram estudando ao longo, né? Não vou entrar em mais detalhes, só para dizer quem foi que pelo menos inventou o termo hipnose. Mas cada pessoa que foi estudar e fazer foi contribuindo um pouquinho mais, né? É claro que eu que sou ericksoniano puxo a brasa para a sardinha do Erickson. O Milton Erickson foi um grande psiquiatra americano que tem uma história de vida muito interessante. Ele teve poliomielite, né? Quem é mais novo não sabe nem o que é poliomielite, porque a vacina erradicou a poliomielite no mundo, né? Exato. Vacina é bom, pessoal, tomem vacina. Mas na época não tinha, né? E ele ficou paralisado por um tempo, depois se recuperou, depois mais tarde ele ficou de novo, as pernas já não funcionavam, mas ele se formou médico, se formou psiquiatra, ele entrou em contato com a hipnose e ele desenvolveu toda uma linha de pensamento a respeito da hipnose. E para o Erickson, e para quem estuda do ponto de vista do Erickson, a hipnose é um estado especial da nossa consciência. Então, ela é uma forma de funcionar da nossa mente. E que acontece rotineiramente com todo mundo o tempo todo. E o que é especial desse estado? É um estado onde a gente entra em contato mais facilmente com o nosso inconsciente. Principalmente com os recursos que a gente tem no inconsciente, que às vezes conscientemente a gente não sabe que tem. As coisas que a gente sabe, mas não sabe que sabe. Exatamente. Então, a hipnose é uma maneira da gente entrar em contato com isso, ou um estado onde a gente entra em contato com isso, portanto, ele pode ser útil para um monte de coisas nesse sentido. Sim. E que é tão interessante, né, a gente saber que não é coisa da modernidade, que hoje se fala em hipnose como se fala de banana, como se fala de alface, né? Que a hipnose ela tem uma história séria de descobertas, né? De cuidados com o ser humano, que eu acho que é uma coisa muito importante hoje, porque a gente vê falar de hipnose a todos os cantos, né? Então, assim, quando a gente fala de hipnose como um trabalho terapêutico, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que eu acho que isso é bem importante. E por isso eu escolhi você para falar sobre isso, porque sei que você é muito estudioso, né? Que tem muita habilidade nessa área. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, e aí eu vou adiantar essa pergunta, porque você falou algo semelhante, então eu vou adiantar a pergunta, que é da Cibele Alegrins. Ela é lá de Santa Catarina. Ela perguntou assim: Olá, dizem que vivemos em estado hipnótico todos os dias. Como é isso? Como que isso pode acontecer? Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que a hipnose não é. Que as pessoas pensam que é e não é. Né? A ideia clássica que as pessoas têm da hipnose vem de algumas obras, inclusive, de ficção, obras literárias, como, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame. Quem não viu o filme, né? Que é muito bonito, por sinal, em que ele hipnotizava a moça e ela ficava sob o domínio dele.
E outras obras também que colocam isso, a hipnose como sendo um poder que alguém tem de dominar o outro, e que a pessoa vai ficar inconsciente, fora de si e sob o domínio da outra pessoa. E isso não é verdade. Né? Esse estado especial de consciência é de consciência e não de inconsciência. Então, a pessoa em transe hipnótico ou no estado hipnótico, ela não fica inconsciente. E justamente isso foi uma das coisas que o Erickson trouxe. Ele se deu conta de que a gente entra e sai desse estado diariamente. E alguns exemplos fáceis de entender. Por exemplo, quando a gente está, quem gosta de caminhar, está dando aquela caminhada, e está caminhando lá, aqui a gente caminha no calçadão, assim, na beira do mar, não estou querendo botar inveja em ninguém, mas, enfim, está lá no calçadão, ou está lá no parque, caminhando, como você faz todos os dias, ou 3 vezes por semana, e você está caminhando, e aí a sua mente começa a pensar em coisas, tal, e você passa pelas pessoas e nem se dá conta. Mas você está de olho aberto, você está andando, você não está dormindo, você está andando. Você está lá, quem gosta de pedalar, está lá pedalando, fazendo 5 quilômetros, 10 quilômetros de bicicleta, e não está nem percebendo como é que faz. Mas quando a gente começou, quando aquela pessoa que gosta de pedalar, quando ela começou a andar de bicicleta, quando aprendeu a andar de bicicleta, não era assim. Ela tinha que prestar atenção em tudo, e mesmo assim errava. Né? Aí tem uma hora que ele consegue fazer isso, e a mente dessa pessoa vai para o outro lado, e nem se percebe. Ou quando você está dirigindo, sempre para aquele mesmo caminho, e que você está conversando, ouvindo música, pensando na puta da vida ou na vida da puta, tanto faz. E você nem se dá conta que você já passou por tais e tais sinais de trânsito. Você nem lembra se ele estava verde ou vermelho. Fato é que se você não bateu é porque você não passou no vermelho. Espero. Né? Ou porque não tinha outro carro vindo, né? Ou que não tinha outro carro vindo, né? E assim por diante. Ou quando a gente está o melhor exemplo que eu gosto de dar é quando a gente... Lembra quando a gente ia no cinema, muito tempo atrás? Ano passado, antes de um ano atrás. Retrasado. Não, 2019. Começo do ano passado eu ainda fui, antes de março eu ainda fui. Acho que uma vez só. Mas, enfim, quando a gente ia no cinema e a gente estava lá e começava o filme, você perde a noção de tempo. Você sabe quem está do seu lado, você sabe quem é você, mas você entra naquela história. Você, é verdade. Parece que tá lá, você sabe que aquilo lá é tudo de mentira, que são atores e atrizes, que são aqueles cenários são falsos, que é tudo efeito especial, aquela musiquinha, apesar de que devia tocar, não toca na vida real, né? Às vezes a gente dá uma forçadinha para tocar também, né? Mas normalmente não é. A gente sabe que é tudo de mentira. Mesmo assim, a gente acredita, a gente se emociona assim por diante. Esse é o estado de hipnose. Se você for no cinema, um filme de preferência que você já viu várias vezes, para você não querer ver de novo, ou não o tempo todo. Você senta lá nas filas da frente. Quando o filme começa a engrenar, você vira para trás e olha para as caras das pessoas. Elas estão assim. Se bobear, tá de boca aberta babando. Assim, né? Elas piscam menos, elas se movem menos. A gente tem um monte de coisas no nosso corpo que acontecem nesse estado. São fenômenos da hipnose que acontecem em vários lugares do corpo e da mente. Né? E isso acontece o tempo todo, com todo mundo. Aula chata, parece que não acaba nunca. Aula legal, vai rápido. Exatamente. Né? Então, na verdade, toda pessoa que é professor, ele precisa, mesmo que não saiba o que está fazendo, precisa hipnotizar os seus alunos, senão eles não assistem a aula. Você não iria conseguir ficar 50 minutos sentado numa cadeira olhando para o quadro sem ter nada lá. É verdade. E é mais ou menos isso. Por isso que isso é que é o estado que a gente chama de hipnose, e isso realmente qualquer pessoa percebe que isso acontece
diariamente, o tempo todo. A gente vai e vem, entra e sai desse estado assim, mais concentrado, mais aprofundado de contato com a gente mesmo, ou sai um pouquinho e entra mais em contato com uma realidade supostamente É um complexa. encantamento, na verdade, né? Sem O que a gente encantamento perceba, a nada gente está mais é do que encantado. isso. E é interessante que isso depende de onde você vem, né? Por exemplo, as pessoas hoje está muito na moda o mindfulness. Isso, a gente Né? falou disso semana passada. Então, o mindfulness é um tipo de meditação que tem inspiração nas tradições orientais do budismo. E você perguntar essas coisas que eu falei, as pessoas vão falar, mas isso é meditação. Se você vem da tradição da meditação, isso é meditação. Se você vem da tradição da hipnose, é hipnose. É a mesma coisa, é só um nome diferente. Pode dar o nome que você quiser. Eu sempre gosto de falar, se você quiser chamar de Sdrubs, chama de Sdrubs. Eu preciso criar uma outra palavra, porque agora todo mundo sabe que Sdrubs é tudo, mas tudo bem. É tudo, né? É generalizado, né? Enfim, é isso. Eu quero fazer uma outra pergunta, Sérgio. Muito obrigada, porque assim, foi muito elucidativo isso. Bom, você já explicou que não era hipnose, né? Contando para nós o que é. Quais os benefícios que a hipnose, quando empregada em consultório, né, em modo terapêutico, quais os benefícios que uma pessoa pode ter? Então, a hipnose em si, ela não é uma terapia, ela é uma ferramenta terapêutica. Sim. Embora quem está acostumado a fazer isso, porque uma outra coisa, né? Quem induz a hipnose é a própria pessoa que está entrando em transe. Né? Isso é tão importante, eu quero que você frise bastante isso. O Erickson dizia isso. Toda hipnose é uma auto-hipnose. O que o terapeuta faz, ou o hipnólogo faz, digamos assim, mostrar para a pessoa qual é o caminho das pedras, mas quem anda no caminho das pedras é a pessoa. Né? E quem faz isso com uma prática regular tem os mesmos benefícios de uma meditação. Né? Porque você pode controlar melhor o seu corpo, você pode diminuir a sua ansiedade, assim por diante, só pelo fato de você praticar isso e entrar em transe, você já consegue sozinho fazer isso. Mas, dentro de uma relação terapêutica, a grande vantagem da hipnose é justamente aquilo que eu falei que é o que é a hipnose. É um estado onde a gente tem um acesso mais profundo e mais fácil com a nossa mente inconsciente. Então, a gente consegue, em primeiro lugar, a gente consegue dados, né? Lembranças, coisas, né? Que estão lá na mente inconsciente, que normalmente a pessoa não tem acesso consciente. E segundo, recursos, coisas que a gente aprendeu já e que estão no inconsciente, a gente não costuma usar porque a gente não sabe que a gente sabe. Então, usando essas duas coisas juntas, além de conseguir um estado onde a reação de ansiedade, de estresse, ela fica menor, isso faz uma diferença enorme na terapia. Então, o interessante é que, como a hipnose é uma ferramenta, o terapeuta pode vir de qualquer tradição de terapia. E ele pode usar a hipnose como uma ferramenta para que essa forma de terapia que ele faça seja mais eficaz ainda. Porque vai acessar mais fácil o inconsciente e vai conseguir diminuir a ansiedade do paciente naquela, né, do cliente naquela hora, para que ele possa trabalhar com mais profundidade mesmo com as coisas. A gente pode dizer assim que a hipnose é uma autodescoberta? Porque se você acessa o seu inconsciente, você traz coisas lá que você... potências que você tem lá também que você nem imagina que existe, não é? Isso, é uma ferramenta para essa autodescoberta. Sim, sim. Né? Se você usa ela com esse propósito, ela se torna uma grande ferramenta para isso. Né? Assim como, né,
essas tradições religiosas, tal, usam a meditação para a autodescoberta. Né? Sim, E é sim. exatamente isso, sim, é uma autodescoberta. De certa maneira, toda terapia, mesmo aquelas mais simples, mais assim diretas, tipo, eu quero perder o medo de barata, Uhum. Ela acaba tendo uma coisa de autodescoberta, nem que seja pequenininha. Então, a hipnose, como uma ferramenta terapêutica, acaba sendo uma grande aliada para essa autodescoberta. Assim. As pessoas às vezes confundem, né? Você, eu quero fazer hipnoterapia. A hipnose é uma ferramenta dentro de um processo terapêutico. Isso precisa ficar muito claro, porque senão as pessoas acabam até se enganando com relação a isso, né? E não tem o efeito que ela precisa. Então, a hipnose, tipo a terapia regressiva ou qualquer outra técnica, é usado num processo terapêutico. A psicoterapia é o veículo, o resto é acessório, né? Isso, Sérgio, tá certo? Isso, é mais ou menos isso mesmo, isso mesmo. A terapia é uma coisa muito maior do que cada uma das técnicas. A hipnose é uma das técnicas que ajuda na terapia. A pessoa que só sabe fazer hipnose pode, através disso, conseguir algumas coisas. Mas ela vai acabar se deparando com situações que ela não sabe o que fazer. Né? Então, se ela só sabe uma coisa, já dizia lá no começo do século XX, um grande pesquisador chamado Abraham Maslow. Né? Se só o que você tiver for um martelo, tudo vai começar a parecer prego. Porque você acaba despertando coisas no outro, Você né? só vê prego na sua frente, você só tem um martelo, então você só sabe fazer isso. Exato. Então, assim, eu vejo, é muito comum, né, hoje, com internet, redes sociais e tal, tem grupos de hipnose, né? E tem muita gente, pessoa novinha, pessoa com 16 anos, 17 anos de idade, se auto-intitulando hipnoterapeuta, porque aprendeu a induzir o transe hipnótico e fazer 2 ou 3 técnicas e sai por aí aceitando o paciente. Acho que é menos pior do que aqueles que fazem uma coisa que mantém os preconceitos em relação à hipnose, que é a pessoa que faz hipnose como show. Porque tem alguns fenômenos da hipnose que são muito bizarros, muito estranhos. As pessoas perguntam, mas é verdade que a pessoa pode morder uma cebola e achar que é uma maçã? Sim, é verdade. Agora, você faz isso? Não. Porque não tem nenhum benefício a pessoa comer a cebola achando que é maçã. O dia que me provarem que é essencial para a pessoa comer cebola, eu vou sair por aí botando todo mundo para achar que cebola tem gosto de maçã, porque tem que comer cebola mesmo quem não gosta. Então vai passar a gostar, porque vai achar que tem gosto de maçã ou de qualquer outra coisa que ele goste. Né? Mas enquanto isso, não tem necessidade. A pessoa é capaz de realmente ficar apoiada com o calcanhar numa coisa de uma cadeira e a nuca na outra, completamente reta, e botar 3 pessoas subindo em cima dela. É possível? Claro que sim. Qual o benefício disso? Nenhum. Nenhum. Até só com uma apresentação. No melhor dos mesmo, casos, não vai ter uma distensão muscular, mas é bem capaz de ter. Então não tem. Se tivesse benefício, ótimo, faz, mas não tem. E as pessoas fazem justamente. Qual que é o grande problema? O grande problema é que eles fazem esse show tentando passar a impressão de que eles, hipnotizadores, é que têm o poder sobre os outros. Sim, né? isso é muito importante a gente saber que não é. Ridicularizando as pessoas. Pegando as pessoas que são os voluntários para colocar em situações que são de ridículo. Para falar como eu sou legal e como vocês são otários. E isso eu acho... Eu pessoalmente, acho que é um desrespeito. Não vejo isso como uma coisa positiva. Mas cada um tem o direito de achar as coisas do jeito que acha, né? Eu vou fazer mais uma pergunta. Pergunta. Existem várias técnicas ou modalidades de hipnose? Se sim, quais são?
e as aplicações? Então, sim, existem várias técnicas de indução de hipnose. Sim. E a gente acaba dividindo essas técnicas de acordo com uma perspectiva histórica e também de acordo com alguma coisa da filosofia do que a pessoa pensa a respeito de hipnose. Por um lado, existe o que a gente chama de hipnose clássica, que é aquela da época do Mesmer, do Braid, depois do Charcot e assim por diante, e foi o que Freud estudou. Que era uma coisa, naquela época, a hipnose ainda era pensada como um poder do hipnotizador. Então, que era uma coisa, que era um comando que a pessoa dava para o outro. Você agora vai fazer isso. Pendurava o relógio. Você está ficando com sono. Você vai dormir. Você não pode resistir. Né? Claro, não vai falar desse jeito. Né? Vai falar que nem o Corcunda, né? O Corcunda de Notre Dame. Não, o Fantasma da Ópera. Eu falei o livro e filme errado. O Fantasma da Ópera que tem a hipnose. O fantasma que ele fala, ele tem uma música que é muito bonita, que chama-se Music of the Night, que é uma indução hipnótica clássica. É aquela que ele começa: Nighttime sharpens, heightens each sensation, darkness waits and stirs imagination. E ele vai fazendo, justamente a cena da peça e do filme é quando ele usa essa música para hipnotizar ela. É essa coisa clássica. Ele tem o poder e ele fala para ela, claro, uma voz doce, melosa, cantada, inclusive, e que ela não consegue resistir. Né? Porque já estava propensa também, né? Porque estava propensa e porque é o jeito de que quem era eficaz nesse tipo, ou quem é eficaz nesse tipo de coisa, sabe como falar para que isso funcione. Sim. Por outro lado, tem a hipnose ericksoniana, que é o outro extremo, digamos assim. O Erickson chegou à conclusão de que essa coisa de você ter um jeito específico de falar e que é sempre imperativo, não é imperativo, não, é imperativo mesmo de mandar, né? Que era uma coisa que funcionava com umas pessoas, outras pessoas não funcionavam, justamente. A pessoa não está receptiva a isso, não vai funcionar. Então, e ele criou uma maneira de fazer essa indução que é mais indireta e mais permissiva. Em vez de comandar, você vai fazer isso, ele fala assim: o que você pensaria da possibilidade de, em vez de você ficar tão preocupado com o que eu estou falando, simplesmente fechar os seus olhos e relaxar. E eu não mandei ninguém relaxar. Exato. Eu só sugeri que talvez fosse bom. Ou eu fico aqui me perguntando se você vai preferir fechar os seus olhos agora ou vai preferir esperar mais um pouco até conseguir relaxar mais profundamente. E aí fica a decisão do outro, né? Fica a decisão da pessoa, né? Eu não falei para ele que ele tem que fazer, mas também eu dei outra alternativa. Eu falei, não sei se você vai querer fazer isso agora ou daqui a pouco, mas se você vai fazer, né? Então, essa técnica mais permissiva, mais suave, mais respeitosa, né? E que depois se traduz numa coisa que o Erickson chamou de princípio da utilização. Aquilo que a pessoa traz é o que ele usa para o benefício da pessoa. Então veio uma pessoa que era uma mulher, que era biruta, e que ela falou que estava muito preocupada, porque ela tinha junto com ela essas 7 moças nuas dançando. E que ela estava preocupada que aqueles 7 homens nus que estavam atrás do Erickson iam querer pegar as 7 mulheres nuas dela. Entendi. Em vez dele falar, não tem homem nu, nem nada disso, ele falou, não,
tudo bem, eu já conversei com esses meus homens nus e já entrei em contato com eles e já tenho acordo que eles não vão mexer, não vão tocar nas suas mulheres nuas. Pronto, ganhou ela. Trouxe, usou Isso é aquilo. interessante, né? Ele usa aquilo que a pessoa traz. Então, uma coisa mais suave. Então, ficou aquela hipnose antiga, que é a clássica, que é mais impositiva, que é mais eu tenho poder. A hipnose ericksoniana, que ele falou, não é assim, não precisa você fazer isso, você não tem o poder, assim por diante. E aí, teve o pessoal que achou legal o Erickson, as técnicas dele, mas falou, poxa, mas o grande problema é que se você vai usar para cada pessoa um jeito diferente, que é de acordo com a pessoa, que a pessoa traz, como que a gente vai fazer estudo científico? Porque para fazer ciência, a gente precisa ter protocolo. Tem que fazer igual para todo mundo e ver qual a porcentagem dessas pessoas que funciona. E para outras pessoas fazer uma coisa que é placebo e ver qual a porcentagem que fica boa. Para a gente ver que aquilo funciona mais do que o placebo. Né? Então, vamos lá fazer, vamos voltar lá no coronavírus. Vamos fazer a vacina. Então, para ver se funciona a vacina, você tem que pegar, né, como saiu um estudo agora em Israel, que eles têm um país pequenininho, né, que tem ao todo 4 milhões de pessoas, né? Então, eles conseguiram já vacinar quase metade das pessoas de lá. E eles fizeram um estudo com mais de 1 milhão de pessoas, entre metade delas que já tinha recebido a vacina e metade que não tinha recebido e que tinha sido dado alguma outra coisa, como um placebo, alguma coisa assim, para ver qual a porcentagem que pegou o vírus e desses qual a porcentagem que ficou grave, mostrando que sim, a vacina funcionou, realmente reduziu muito e zerou a porcentagem de casos graves. Mas você só pode fazer isso fazendo um estudo em que você vai dar o mesmo tratamento para todo mundo. Sim, sim. Para cada pessoa eu tenho um tratamento que é único e exclusivo para essa pessoa, como que eu faço isso ciência? Que é personalizado, uma na ciência verdade. descritiva. Né? E aí as pessoas falam, não, mas isso é placebo. Não é placebo porque funciona com todo mundo, com praticamente todo mundo. Né? Mas é difícil fazer. Então, o que acontece? Algumas pessoas, mais dessa área científica, falam, não, nós vamos fazer com um protocolo, vamos criar medidas para ver o quanto a pessoa realmente entra em transe ou não entra em transe, quanto resolve ou não resolve, para a gente poder fazer isso. E essa linha, a terceira linha, eles gostam de dizer que eles não são hipnose clássica, eles são a hipnose científica moderna. Né? E eu acho que essas duas formas, tanto a ericksoniana quanto a científica moderna, não aquela antiga, são extremamente úteis e que precisam existir. Se a gente não tiver a ciência, a gente não tem credibilidade. Na prática, eu acabo usando praticamente a hipnose ericksoniana. No meu consultório, eu não estou. Eu quero que aquela pessoa fique boa. Então, se precisar plantar tem que ser com o conteúdo dela, né? Exatamente. Se precisar plantar bananeira, eu não planto bananeira, mas se precisar jogar no chão, me jogo. Plantar bananeira eu não consigo, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Porque, assim, o tratamento tem que ser personalizado. A mesma coisa não serve para todo mundo. Isso é fato. Mais uma pergunta, Sérgio. Nós já estamos chegando no final, hein? Já estamos no final. Começamos agora. Então. É que a gente entra em transe aqui. É verdade. Não percebe o tempo passado. Hipnose, terapia regressiva. Quais as distâncias e aproximações entre as duas? Muito bem. Para isso, a gente precisa entender o que é terapia regressiva. A gente falou de hipnose, tem que entender o que é terapia regressiva. Terapia regressiva é uma forma de terapia que tem como principal elemento buscar as raízes dos problemas que a pessoa tem no passado dessa pessoa. Né? Então, naquilo que está no inconsciente, algumas coisas que não são tão inconscientes assim, mas aquilo que pertenceu ao passado, então que são os traumas, sejam esses traumas mais agudos, né, uma morte de alguém, uma explosão, alguma coisa, sejam traumas que são traumas
repetidos e constantes, né? Maus tratos ou más experiências repetidas, que também são tão devastadoras, ou às vezes até mais do que um trauma, né? Então, por exemplo, se a pessoa estava lá, a pessoa trabalhava no barzinho que ficava do lado das Torres Gêmeas, estava lá trabalhando e vindo aquelas torres desabando. É um trauma agudo, né? Agora, a pessoa que, desde que nasceu, a mãe fala, você é feio, você não sabe fazer nada, você é burro, a gente achou você na lata do lixo, você não é nosso filho, seu irmão é muito mais bonito que você. O tempo todo, esse tipo de coisa vai minando a pessoa. Ou a pessoa que passa fome a vida toda. Né? A gente, graças a Deus, eu e você... Não sei você, não sei sua... Graças a Deus, eu pelo menos não passo fome, nunca passei fome nessa vida, né? Mas uma pessoa que fica aí meses, anos, subsistindo, né? Isso não é um trauma de uma vez, mas é uma coisa que vai minando as forças e gerando problemas. Então, às vezes a pessoa passou a fome lá a infância toda, conseguiu sair disso, conseguiu superar, conseguiu ter né, um trabalho e conseguiu ganhar o seu sustento de uma maneira decente, mas aquilo fica. E aí aquilo gera problemas depois. A terapia regressiva, o que a gente faz é tentar buscar no passado, onde quer que esse passado seja, as raízes disso, né? Dentro da terapia regressiva existe um fenômeno, quando a gente pede para ir atrás do passado, de que as pessoas podem ir para além desta vida, desta encarnação. Né? Há supostas, vamos ainda usar o termo supostas, outras encarnações, vidas passadas. Né? A gente ainda usa supostas, né? Porque a maior parte da ciência não tem nem conhecimento das evidências científicas que a gente tem a respeito disso, como, por exemplo, o trabalho da Universidade de Virgínia, né, com o Ian Stevenson e fugiu, Tom, esqueci. Ele estava lá no Congresso, lá de Portugal. Você lembra? Carequinha. Não lembro dele. É o cara que é o sucessor do Stevenson. É carequinha, simpático pra caramba. O Stevenson eu não conheci. Bom, enfim. Não lembro o nome dele. Eles fazem pesquisa com crianças que se lembram espontaneamente de o que eles chamam de supostas encarnações anteriores. Né? E eles vão ver evidências de que isso realmente são lembranças e não fantasias, assim por diante, que vão desde a confirmação posteriormente, né, de que existe realmente aquela pessoa que a criança está alegando que ela foi, e incluindo aí marcas de nascença e assim por diante que correspondem às lesões que a personalidade anterior tem. A terapia regressiva já foi chamada de terapia de vidas passadas, né? Porque apesar de que ela é mais antiga do que isso, né? O que o Freud fazia lá antes da virada do século, quando ele teve os casos que ele colocou no estudo sobre histeria, era terapia regressiva. E ele usava a hipnose para isso. A hipnose do jeito que ele conhecia, do jeito do Charcot, mas usava. E a pessoa realmente se lembrava do passado e, ao se lembrar do passado e revivenciar aquilo, ela conseguia superar essas coisas, né? E, por muito tempo, aí depois que o Freud falou, não gosto de hipnose, não pode fazer hipnose, teve algumas pessoas que continuaram fazendo e deram o nome de hipnoanálise. Então tinha a psicanálise do Freud e a hipnoanálise, que era o que o Freud, mais ou menos, um pouquinho melhor, né, do que o Freud fazia naquela época. Mas lá para a década de 70 do século passado, alguns pesquisadores começaram, de maneira séria, a fazer isso sem restringir. Então, deixando que a pessoa se lembrasse de coisas que aconteceram com pessoas antes dela nascerem. Com pessoas do século passado, do século atrasado, de 1000 anos atrás, de 3000 anos atrás.
né? E alguns psiquiatras, psicólogos que trabalhavam com regressão, só nessa regressão a essa vida, se surpreenderam quando alguns pacientes iam atrás. O próprio Brian Weiss, com quem eu estudei, ele conta a história de como ele entrou primeiro em contato, ele não tinha ideia de que isso podia acontecer, e de repente a paciente dele estava lá no Egito Antigo, e ele falou assim, essa mulher está doida. Só que em vez de ela piorar, ela ficou melhor, né? Ela não ficou doida, ela ficou melhor. Outras pessoas, pioneiros, também fizeram isso. A doutora Edith Fiore, uma grande psicóloga que é uma das pioneiras, ela também descobriu isso por acaso. Estava lá fazendo e aparecia. Então, essas pessoas, elas começaram fazendo a hipnose clássica, né? Elas faziam a hipnose clássica. Volte agora para quando você tinha 5 anos. Volte agora para quando você tinha 2 anos. Volta para quando começou isso aí. Quando volta para quando começou, a pessoa ia lá e vê. Mas ela já estava fazendo terapia regressiva, de qualquer maneira. Sim. Por outro lado, algumas outras pessoas, dentro desses pioneiros, não gostavam dessa hipnose clássica, digamos assim, e era a única que eles conheciam, e resolveram criar outras técnicas para induzir a regressão, né? O primeiro a publicar a respeito disso foi o Maurice Netterton, um americano que usava o que a gente chama de ponte verbal. Ele ficava atento na história que o paciente contava, ele ficava atento com palavras, expressões, frases que ele repetia muito e que estavam ligadas ao sofrimento. Então ele pedia para a pessoa deitar, fechar os olhos e repetir aquelas frases várias vezes até que viesse uma lembrança, né? Uma imagem, uma lembrança, uma outra frase, assim por diante. Que é uma maneira de você chegar na sua lembrança. Então, e aí essas pessoas falaram, não, mas a gente não usa hipnose. Não usa hipnose dentro daquele ponto de vista clássico. Sim. Mas usa a hipnose dentro do ponto de vista ericksoniano. Você, até mesmo a técnica da psicanálise mesmo, de deixar a pessoa no divã, olhando para uma parede em branco, fala o que vier na cabeça, a pessoa entra em transe hipnótico. Né? Não é uma indução formal, mas não deixa de ser o estado hipnótico que a gente entra naturalmente. As pontes que se usa dentro da terapia regressiva, as pessoas que dizem que não usam hipnose, se a gente olhar a hipnose do ponto de vista ericksoniano, são métodos de indução hipnótica também. Então, a regressão é uma coisa que a gente usa, sim, a hipnose, mas não precisa ser uma coisa tão profunda quanto se achava, né? E se a gente parar para pensar, o que é regressão? Regressão é se lembrar. Exato. O próprio processo terapêutico é uma regressão, né? O nome é errado. Porque quando fala regressão, as pessoas pensam, eu vou voltar para o passado. Eu vou regredir ao passado. E aí uma das perguntas mais comuns, e se eu não voltar? Se eu gostar lá de trás do passado e não quiser voltar? Minha filha, você não vai viajar para o passado, não é máquina do tempo. Não vai sair daquela cadeira, pode ficar sossegada. Então, assim, você que está assistindo, né? Se eu perguntar para você o que você comeu ontem à noite, para pensar, o que é que você comeu ontem à noite? Onde você estava? Como que era a comida? Tinha alguém com você? Estava quente ou frio? Pode ser comida fria também. E quando você para e pensa tudo isso, se você fechar o olho, talvez você consiga até sentir como que estava o gosto e o aroma da comida. Né? E isso é uma regressão. Se eu perguntar para você qual foi o momento mais feliz da sua vida, assim, do nada, pumba, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Para e pensa. Veio alguma coisa na mente? Às vezes veio 2 ou 3 ou 4 coisas. Às vezes 15 coisas. Puxa, você é uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Mas cada uma dessas coisas é uma regressão. E a gente se lembrar do passado. Ou seja, a gente vive fazendo regressão. Se eu perguntar para você como escreve a palavra casa, você vai falar C-A-S-A.
Para isso você fez uma regressão. Você foi se lembrar da palavra escrita, da palavra casa escrita, e você soletrou casa. Essa é a... se eu perguntar para você quem descobriu o Brasil, você vai falar Pedro Álvares Cabral, mas foi uma mini regressão, porque você aprendeu lá e você voltou lá para quando você aprendeu. Então, buscar informação, né? A gente, o tempo todo, se a gente pensar que o consciente é só aquilo que a gente está pensando e está processando nesse momento, ele é muito pequenininho. Tem 6 ou 7 informações. Né? Tem uma tradição que diz que é 5 mais ou menos 3. A gente tem capacidade de pensar em 5 mais ou menos 2. Mais 2 ou menos 2. Então, de 3 até 7 coisas ao mesmo tempo. Né? Tem aquelas pessoas que são super, que conseguem pensar em 10 coisas, aquelas que são menos, que conseguem pensar em meia, mas tudo bem. Mas é só isso. Todo o resto está no inconsciente. E tem alguma coisa que alguma coisa fazer trazer isso. Que, em geral, é uma pergunta. Mas pode não ser. Então, eu estou lá andando num lugar, eu sinto um cheiro, e esse cheiro, eu nem me dou conta, mas esse cheiro me traz uma lembrança da minha avó. No meu caso, se eu sentir o cheiro de naftalina, porque a minha avó gostava de botar naftalina no sofá, que era para afugentar as baratas. Sabe o cheiro de naftalina? É um cheiro ruim para dedéu. Terrível. Terrível. Então, a casa da minha avó tinha cheiro de naftalina. Nem barata gosta, você viu? Nem barata gosta, deve ser muito ruim agora. E aí, eu me lembro da minha avó. Só de falar para você da minha avó, eu já me lembro do que ela cozinhava, que era legal, do jeito dela falar. Vem à mente. E isso nada mais é do que regressão. A diferença quando a gente faz a terapia de regressão é que a gente vai tentar direcionar essa regressão, essa busca da memória para aquilo que para aquilo que é necessário da pessoa revivenciar e trabalhar para superar. E aí, nesse ponto, é que eu volto no Erickson. Outra coisa do Erickson, ele acreditava que as pessoas, o inconsciente de cada um de nós, é muito sábio. E ele sabe o que precisa fazer. Ele só precisa do empurrãozinho. A gente dá só esse empurrãozinho. E aí, não deixa de ser hipnose também. É verdade. Sérgio, nós chegamos ao final. Eu falo muito, né? Ai, mas eu adorei. Eu sei que você tinha mais umas 10 perguntas. Não faz mal. Fica para você voltar. Olha que coisa boa. Ótimo. Né? É o que eu sempre falo. Eu sou facinho, é só chamar que eu venho. Você é um querido mesmo. Eu quero que você, assim, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu vou dar uma mensagem que tem a ver com nossos dias atuais, nosso estado de coisas diferente que desde o ano passado a gente está. Acredite. Se você não acreditar em mais ninguém, acredite que dentro de você existe uma porção que não tem outra palavra senão divina, que é feita de amor puro. É a única coisa que realmente é verdadeira. Todo o resto, o corpo, dinheiro, roupa, posses, nome, fama, nada disso é real. Só o que existe de real é esse centro luminoso que é o nosso verdadeiro ser. Você é amor. E é isso que você precisa cultivar. Como dizia o personagem do Richard Parr, todo o seu corpo, da ponta de uma asa até a ponta da outra asa, nada mais é do que a projeção da grande gaivota. Tudo bem que era um filme sobre gaivotas. Gratidão, Sérgio. Olha, fiquei muito feliz de ter você aqui comigo. Eu fiquei muito feliz de você convidar. Essas pessoas que nos assistem, seja de manhã, à tarde, no final do dia,
elas sempre fazem contato com o saber de quem está lá, pronto para compartilhar aquilo que levou a vida inteira para mim. Eu sou muito grata. Quero que você dê um beijo na Cíntia, diga para ela que eu estou morrendo de saudades dela. Assim que ela está atendendo, ela está atendendo agora, que ela também trabalha, assim que ela sair, eu vou dar um beijo nela. Tá bom, porque esse eu mandei. Tá? Ela, antes dela entrou, ela falou, manda um beijo para a Marta. Então, ó, um meu e um da Cíntia. Gratidão, Sérgio. Gratidão. Você que ficou aqui nos assistindo, espero muito que você tenha aprendido e apreendido toda essa riqueza de informações que o nosso Dr. Sérgio trouxe. Gratidão e até a próxima parte. Bye, bye.